Bom dia. Vamos começar o nosso ano de aulas. Felizmente, esse ano, a primeira aula que eu vou dar é na igreja. Uma maravilha. Mas amanhã já começa a aula verdadeira. Verdadeira profissional, quero dizer. Não, aqui para mim, acima de tudo, é um grande lazer. Quando a gente faz o que a gente gosta, é lazer, né? Muito bem. Vamos começar com uma oração. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Te agradeço mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de aqui estar para trazer a tua palavra aos teus filhos, aos teus irmãos. Pai querido, te agradeço mais uma vez por esse ano que tu permites que eu esteja ao teu serviço. E que seja a tua palavra a me orientar o tempo todo, para que a minha palavra possa refletir a tua palavra. Mas que o teu Santo Espírito abra o entendimento, para que todos nós bebamos verdadeiramente da tua palavra. É isso que peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu já tive oportunidade no passado, quando nós fizemos o estudo de John Stott, de falar sobre o tema ressurreição. O tema ressurreição, naquele momento eu falei sobre a extraordinária relevância da ressurreição de Cristo. Mas hoje eu não vou falar essencialmente da ressurreição de Cristo. Eu vou falar da nossa. Da nossa. Mas para falar da nossa, nós temos que falar da ressurreição de Cristo. A bem da verdade, esse título que eu coloquei aí, a ressurreição de Cristo dividiu a história. Nada menos do que isso. Mas o que ela significa para você, pessoalmente? Qual é realmente o impacto disso sobre as nossas vidas? Nós vamos trabalhar alguns aspectos do texto que está em 1 Coríntios 15, que é o famoso texto que trata sobre ressurreição, não é o único, mas é o que mais densamente fala sobre ressurreição. Duas perguntas no começo eu gostaria de fazer a todos vocês. A ressurreição realmente existe? Não há dúvida que a ressurreição de Cristo existiu, todos nós sabemos disso e já estudamos tanto. Mas a nossa ressurreição realmente existe? Diria que a maior parte do que as que estão olhando para mim acreditam nisso verdadeiramente. Mas muitos dos que estão me assistindo por internet pensam nisso de uma maneira como os atenienses. Quando Paulo falou da ressurreição, disto te ouviremos em outra ocasião. A atitude dos atenienses quando ouviram Paulo falar pela primeira vez em ressurreição. Eu acredito que muita gente é um pouco cética em relação à questão da ressurreição pessoal nossa, corporal. E qual é a diferença que a ressurreição realmente faz na sua vida? Tendo em vista essas duas perguntas, vamos ler juntos o texto base. Não é o capítulo 15 de 1 Coríntios inteiro, é muito longo, não teríamos tempo de explorar o capítulo todo, mas eu vou colocar alguns excertos, e à medida que eu for projetando, os irmãos podem também acompanhar nas suas Bíblias. A versão que eu utilizo aqui, que tem me agradado muito para a leitura diária, é a Nova Versão Internacional. 1 Coríntios 15, 3 a 8. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim,
quem está falando é Paulo, como a um que nasceu fora de tempo. Seguindo 1 Coríntios 15, 12 a 15, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Paulo estava dialogando com a igreja de Corinto, porque se levantava naquele tempo exatamente as dúvidas acerca da ressurreição como um todo, e em particular da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, 16 a 22. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E seguindo, um pequeno salto no texto, 1 Coríntios 15, 51 a 56. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Esse é um texto base, um texto forte, e que afirma peremptoriamente a ressurreição nossa. Essa tela que vocês estão vendo é uma afirmação peremptória da parte de Paulo sobre a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus teve efeitos muito poderosos. Primeiro, ela deu aos discípulos a verdadeira compreensão, a plena compreensão acerca de Jesus. Quem ele era, o que ele veio fazer aqui. Vamos tentar imaginar o ambiente daqueles dias. Jesus tinha pregado durante 3 anos. Ele teve um ministério público durante 3 anos. E nesses 3 anos, ele disse muita coisa. Ele ensinou muita coisa. Ele realizou muita coisa. É certo, queridos, que aqueles que privavam da presença cotidiana de Jesus eram poucos. Nós não estávamos naquele tempo, como nos dias de hoje, num tempo em que a comunicação estende, por exemplo, a pregação para um grande leque de pessoas. Não, nós estamos falando de um homem que caminhava
por um país com poucas estradas de terra, um país pequeno, é verdade. O território que Jesus percorreu naquele tempo não era mais do que 200 quilômetros, digamos, de norte a sul, e mais do que 60, 70 quilômetros de leste a oeste. Esse foi o espaço de território que Jesus visitou pessoalmente durante o seu ministério. A antiga Israel do tempo de Cristo era um país subjugado, há muito tempo subjugado. Depois da volta do exílio, o povo de Israel foi sucessivamente subjugado, sobretudo pelo tempo do helenismo, os gregos, e no tempo de Jesus, particularmente, pelos romanos. Praticamente Israel não tinha independência. Era um povo pobre, na sua maioria. Claro que havia alguns ricos, não há dúvida nenhuma disso, sempre os há. A maioria pobres. Esse povo, aos poucos, foi tomando contato com os ensinamentos de Jesus, porque a palavra dele ecoava muito fortemente e calava fundo nas pessoas que o ouviam. Mas Jesus, de uma certa forma, durante o seu ministério, criou problemas nas cabeças das pessoas, porque, de certa forma, ele desafiava o status quo. O primeiro grande desafio, ele ensinava algumas coisas que contrariavam a lei judaica. Por exemplo, à luz da lei judaica, ele não guardava rigorosamente o sábado. E, além disso, ele permitia que os seus discípulos, aqueles mais chegados, fizessem coisas que não eram permitidas fazer no sábado. Por exemplo, colher espigas de milho, ou muito mais do que isso, curar doentes num dia de sábado. Ele desafiava o status quo. Jesus, muitas vezes, pareceu ir contra a lei de Deus, que dominava a mentalidade dos judeus naquela época. Alguns ensinamentos de Jesus, aparentemente, conflitavam com o que dizia a lei, com o que dizia o Velho Testamento. E muita gente se colocava em situação de dúvida em relação à pregação deste pregador, que provavelmente era visto pela maioria da população o surgimento de um novo profeta, mais um dos profetas que Deus havia levantado na terra de Israel. É bem verdade que há muitos anos não surgia um novo profeta em Israel, mas o povo, de maneira geral, via em Cristo, em Jesus, o levantamento de um novo profeta. Nem todos concordavam com ele, tanto que não concordavam, que ele terminou como terminou. Mas o povo de Israel vivia na esperança da vinda do Messias. E essa esperança já tinha 2 milênios. É certo que o povo esperava um Messias político. Seria aquele que haveria de libertar o povo de Israel do jugo romano naquele tempo. Seria aquele que daria a Israel a plena redenção da escravização do mundo, que daria prosperidade ao país, que daria a Israel, digamos, a revivescência do apogeu do poder israelita, que aconteceu debaixo de Davi e Salomão. Ou seja, a maior parte do povo israelita esperava um Messias político, libertador, um Lula. O povo... Não, mas o povo esperava um Lula. É isso que eles esperavam. Ora, meus caros, Jesus não era de forma nenhuma uma unanimidade. A Bíblia cita que muitas vezes ele pregou para milhares de pessoas, 5.000 pessoas. Eu sou, como vocês sabem, técnico de som. Ora, para você fazer a sonorização para 5.000 pessoas ouvirem uma pregação, hoje nós usaríamos
vários PAs ou Power Amplifiers com grande potência e muitas caixas acústicas para 5.000 pessoas ouvirem. Mas a voz de Jesus podia ser ouvida sem nada disso. E ele sabia das coisas. Nós estivemos, Silvia, no Monte do Sermão. O Monte do Sermão fica numa encosta bem perto do Mar da Galileia. E aquela encosta, por efeito acústico e por efeito do vento, você fala uma coisa aqui e aquilo se espalha à distância. E Jesus fez aquele sermão ali, não foi à toa, não. Ele sabia que ali tinha um efeito acústico poderoso. E por isso mais de 5.000 pessoas ouviram. Mas vamos pensar bem, será que todas as pessoas de Israel tiveram a oportunidade de ouvir a pregação de Cristo pessoalmente? Certamente não. Recentemente saiu uma edição da revista Aventuras na História, que disse que Jesus era apenas um dos pregadores que caminhava pela terra de Israel naquela época. Havia muitos outros candidatos a Cristo na época, fazendo a mesma coisa que ele fazia. Isso na afirmação da revista. Eu não endosso isso, mas é possível que tenha acontecido. Em suma, queridos, muita gente ouviu, mas a maioria não ouviu. Tanto que a maioria não ouviu, que quando insuflados pelos líderes políticos, ele simplesmente foi condenado e morto. Não é estranho a gente ler na Bíblia o relato de que no domingo de Ramos ele entrou em triunfo em Jerusalém e poucos dias depois a turba o condenou. Não eram as mesmas pessoas. As pessoas que no domingo de Ramos o exaltavam não eram as mesmas que estavam no pátio da Fortaleza Antônia quando Cristo foi condenado. As pessoas que estavam no pátio da Fortaleza Antônia quando Cristo foi condenado foram pessoas manipuladas por aqueles que queriam ter aquele resultado de julgamento popular. Manipulação das massas, como sempre existiu, como está existindo e como sempre existirá. Em suma, Jesus não era uma unanimidade. Mas para os seus discípulos e para aqueles que tinham sido tocados pela sua palavra, Jesus era alguma coisa muito especial. É possível que alguns deles começassem a realizar que podia ser sim o Messias, embora não fosse aquele Messias exatamente do jeito que era descrito politicamente. Jesus perguntou aos discípulos: quem vós dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas, se a Bíblia cita esse episódio de forma tão importante, é porque havia muitas dúvidas a respeito disso, mesmo entre aqueles que eram mais chegados a Jesus. Ora, o que aconteceu naquela semana? Cristo foi preso, Cristo foi julgado, Cristo foi condenado, Cristo foi crucificado. Vamos imaginar o ambiente na cidade de Jerusalém, entre a sexta-feira, o sábado e o domingo de manhã. A maior parte do povo não estava nem aí com o que tinha acontecido. Especialmente aqueles que tinham gritado, crucifica-o, estavam felizes. A maior parte, como a massa normalmente não estava nem aí. Aqueles que amavam a Jesus e que faziam parte do seu grupo mais próximo, provavelmente estivessem sofrendo terrivelmente, porque esperavam que havia de ser aquele que remisse a Israel. A crucificação e a morte de Cristo deve ter representado para eles uma decepção horrenda. Nossa, a gente esperava que fosse ele, mas não era. Ele foi crucificado numa cruz medonha, como um bandido, como um criminoso, está morto e enterrado. Foi assim que terminou a nossa esperança. Imaginem o nível de decepção para essas pessoas que faziam parte do entorno de Cristo.
No entanto, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa fez com que aquele fim de semana, em que a maior parte não estava nem aí, alguns estavam felizes e outros estavam profundamente tristes e amedrontados. O Novo Testamento, no livro de Atos, menciona continuamente os discípulos ficavam nas casas fechados, com medo daqueles que estavam no poder, porque eles eram seguidores de Jesus, que afinal das contas tinha sido crucificado e morto. Eles se reuniam a portas fechadas com medo. O mesmo medo que tinha feito Pedro negar a Cristo 3 vezes. Ora, alguma coisa aconteceu. 3 mulheres foram de manhã cedo, no domingo, levando essências, especiarias, para terminar o embalsamamento do corpo de Jesus. Uma pequena expedição noturna, ainda não tinha amanhecido. Elas estavam indo apenas cumprir dolorosamente aquele ritual judaico de unção do corpo, que permaneceria no sepulcro para a decomposição. E ali chegaram no jardim e tomaram conhecimento de que ele não estava ali. E foram informadas de que, como a Bíblia, o Velho Testamento dizia desde o tempo dos antigos profetas, não procurem aqui aquele que está vivo, porque ele ressuscitou. Queridos, hoje nós temos mais de 2 bilhões de cristãos. Alguma coisa realmente excepcional aconteceu nesse dia. E isso foi a ressurreição de Cristo. Isso mudou o mundo. A ressurreição de Cristo mudou a história. Mudou definitivamente a história. Ora, primeiro, essa ressurreição confirmou toda a vida de Jesus, os seus feitos e os seus ensinamentos. É como se o Todo-Poderoso, naquele momento, chancelasse com lacre tudo que Jesus tinha feito. Tudo que ele fez e tudo que ele disse é verdade e tem a minha chancela. Chancela de quem? Do Deus de Israel. Segundo, a ressurreição de Cristo revelou plenamente a identidade de Jesus. Quem era ele? Ele tinha dito. Mas agora ficava evidente para todos, aquele era o Filho de Deus. A essência do próprio Pai encarnado. E deu significado à morte de Jesus. A ressurreição fez com que os cristãos compreendessem por que Jesus tinha morrido daquele jeito, a sua morte vicária, o seu sacrifício para lavar os nossos sangue, para lavar com o seu sangue os nossos pecados. E nesse momento, Deus estendeu a mão e abriu o caminho para que nós voltássemos ao Pai. É como se uma nova criação tivesse começado naquele momento. Então a ressurreição teve apenas estes significados. É por isso que isso ribomba na história até hoje. Porque a ressurreição simplesmente significa a demonstração cabal de quem era aquele homem. Ora, a ressurreição de Cristo não descreve coisas místicas e nem míticas. Na verdade, os acontecimentos aconteceram segundo as Escrituras, e aí nos referimos especificamente às Escrituras do Velho Testamento, até porque o Novo não existia ainda. E esses 2 elementos, a natureza histórica da ressurreição de Cristo, não existe contestação, claro que houve contestação, mas essa contestação foi derrubada e nunca mais houve contestação. Ainda hoje existem algumas pessoas que escrevem acerca da falsidade da ressurreição de Cristo. Só que não sobrevive a qualquer argumento, porque o mundo simplesmente demonstra
que a ressurreição de Cristo foi um fato histórico. E outra coisa, isso tem raiz na Escritura, na palavra de Deus, na Velha, no Antigo Testamento. E isso sempre foi destacado na pregação apostólica. Os apóstolos, nos primeiros anos, falavam o tempo todo da ressurreição de Cristo como o centro da sua pregação. Vejam, o Antigo Testamento ensina claramente a doutrina da ressurreição. E eu não estou falando agora na ressurreição de Cristo especificamente, eu estou falando da nossa. Vejam, Jó 19, 25 e 26, Salmo 17, 15, Isaías 26, 19, Daniel 12, 2. Vamos ler juntos esses textos. Jó 19, 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Isso é Jó falando acerca da ressurreição dele, Jó. E depois de consumida a minha pele, ou seja, depois do decaimento do meu organismo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó falava da ressurreição pessoal, corpórea. Salmos 17, 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando eu acordar. Existem duas palavras aí interessantes. Acordar é um termo judaico para ressurreição. No grego antigo, não existia qualquer palavra para falar de ressurreição. Simplesmente, no mundo grego, a ressurreição é uma coisa absolutamente impossível. Existia no judaísmo. Agora, semelhança. Quando eu acordar, eu serei semelhante. Semelhante a quem? Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Isaías 26, 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Alguma dúvida sobre o Velho Testamento afirmar que haveria ressurreição das pessoas? Não, nenhuma dúvida. São apenas 4 versículos aqui, pinçados. Existem centenas de versículos no Velho Testamento que falam a mesma coisa. Então, a ressurreição pessoal e carnal nossa é um fato firmemente ancorado no Velho Testamento. Por sua vez, os apóstolos afirmavam o tempo todo na sua pregação a ressurreição. Atos 10, 39 a 43. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez. Quem? Jesus. Tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, os apóstolos falavam da ressurreição como base fundamental da sua pregação. Jesus mesmo confirmou a ressurreição como um fato. Mateus 22, 29 a 32, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão, são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu.
E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Jesus falou também, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele está falando da ressurreição pessoal. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, aí é João falando, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tinha o poder sobre a morte. Vejam, a ressurreição de Cristo foi como eu grifei ali, um ato dramático de Deus, através do qual ele interferiu no processo natural de corrupção, de decomposição, de podridão. Salmo 16, 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos 2, 25 e 27, porque a respeito dele, Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ora, Jesus tinha poder pessoal sobre a morte. Ele demonstrou isso, e foram alguns dos atos que ele teve durante a vida. Ele não ressuscitou mas algumas pessoas. E há testemunhas e relatos acerca disso. Quando ele ressuscitou Lázaro e outras pessoas, ele apenas restaurou essas pessoas a vida terrena que tinham naquele momento. Não era a transformação total exibida por ele na sua própria ressurreição. Veja, Jesus, durante a sua vida, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Ou seja, pessoas que voltaram à vida e continuaram a sua vida como estavam vivendo. A Jairo ele disse: desatai-o e deixai-o ir. Mas a ressurreição de Jesus foi diferente. Não foi simplesmente uma restauração da vida daquele corpo morto que já em 2 dias tinha começado o processo de decomposição. Não, foi um novo corpo, completamente diferente, completamente regenerado, um corpo diferente, um corpo transformado, como será o nosso. Ora, o que de fato nós sabemos é que quando Jesus voltar, os mortos que creram ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, não mais passíveis de decomposição, não mais doenças. Acabou a sua profissão, viu, Flávia? Nessa época terá acabado a sua profissão. E vocês dois serão como anjos, não serão casados. Não adianta. Assim está escrito. Não se darão em casamento. Ora, quando ele voltar, os mortos que creram ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Paulo está falando exatamente isso. Quando ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, irão ao encontro do Senhor nos ares, e aqueles que estivermos vivos nesta terra, naquele momento, seremos instantaneamente transformados. Cristo prometeu, sim, a nós todos, uma transformação interior. E essa transformação interior, todos nós experimentamos. Eu, por força do destino,
tive a oportunidade de conviver com amigos da minha mocidade, de 40 anos atrás. Eu tive um conjunto de rock quando eu tinha por volta de 20 anos de idade, e vivi disso durante 7 anos. Eu era um cara da noite. Um cara que corria de boate em boate, e não eram boates de boa qualidade, pelo contrário. Como o conjunto era uma porcaria, a boate também era uma porcaria, tá certo? Não era tão ruim assim, mas razoável. Bom, eu era um ser desprezível. Tive a oportunidade de conviver com alguns amigos daquela época, porque um dos nossos, que até conviveu nesta igreja nos últimos anos, faleceu há 2 semanas atrás, de câncer. E tivemos a oportunidade de nos encontrarmos e conversar. E conversando com eles, eu quase não conseguia acreditar que eu era a mesma pessoa. Eu que convivia com eles diariamente, fazendo coisas, no mínimo, do arco da velha, há 40 anos atrás, ou 43, ou 44 anos atrás, agora estava ali conversando, cabecinha pelada, cabelinho branco, né, Zé? E conversando sobre outras coisas. E quando chegou o momento de cerrar o caixão do nosso amigo, a família pediu que eu oficiasse. Não havia nenhum clérigo ali. Maurício, esse meu amigo, frequentou esta igreja. Sempre que ele podia, ele vinha. E, você era tão amigo dele, ele frequentava a sua igreja, então faça uma oração. E eu tive a oportunidade de ler a palavra, pregar um pouquinho, orar. E eu notei que os meus amigos de 43 anos atrás me olhavam e falavam, você não é o mesmo. E eu não sou mais o mesmo. Porque essa modificação vai acontecendo ao longo da vida. Vejam, nós mudamos e crescemos. Nós nos tornamos pessoas novas e diferentes. O crescimento para a maturidade cristã é um processo, não é uma coisa que acontece instantaneamente. A salvação é instantânea, mas a santificação não. Aliás, essa obra de Deus leva tempo. Até muito mais tempo do que nós gostaríamos. Queridos, todos nós sabemos como nós somos sujeitos ao pecado até hoje. E que apesar de muitos de nós estarmos convivendo com a pessoa de Jesus há muitas e muitas décadas, nós ainda somos pecadores. Todos nós. Muitas vezes eu oro, Senhor, quando é que esta natureza carnal propensa ao pecado vai definitivamente ceder espaço para o domínio espiritual? Acho que isso só vai acontecer quando eu realmente me encontrar com Ele. Porque o ser humano é naturalmente decaído. Infelizmente, essa é a realidade. Ou felizmente, para nós que temos a esperança de Cristo e a esperança da ressurreição. Então, nós vivemos essa terrível dualidade. Quando nós temos uma novidade e a santificação, o caminhar em direção à perfeição de Cristo começa na nossa vida, sempre vai haver, perante essa novidade da salvação que nós recebemos, sempre vai haver tensão entre o velho e o novo. O velho Iberê ainda se manifesta. Eu era roqueiro e continuo gostando. Eu era baixista e continuo gostando de tocar baixo, só que agora eu toco aqui no som de ágape. Pessoal, continuo sendo uma porcaria, mas hoje eu faço para outra finalidade. Ou seja, existe tensão entre o velho e o novo. Existe tensão entre o velho ser carnal e o novo ser espiritual.
Isso não acontece instantaneamente. A nossa transformação é um processo longo, mas ela é um compromisso de Deus. É um compromisso assumido pessoalmente por Deus. Filipenses 1,6 diz exatamente isso, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, esse processo de renovação, de aperfeiçoamento e de transformação é um compromisso e uma promessa de Deus. Agora, estejamos certos, o dia da perfeição está chegando. Muito mais para mim, que sou velhinho, cabeça pelada, cabelinho branco, muito mais para mim do que para você, por exemplo, Val, que é mocinha, está no frescor da idade. Provavelmente, o senhor está mais próximo da perfeição do que eu. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Não, mais careca não, porque eu acho que ali nós estamos muito parelhos, hein? O dia da perfeição está chegando para todos os crentes, porque o Senhor Jesus está próximo de voltar. Não sabemos quando. Agora, além dessa renovação interior, que é um processo longo, que toma a nossa vida toda, Cristo é para nós a renovação integral. Todo crente em Jesus Cristo experimentará uma renovação integral. Teremos um novo corpo, teremos uma nova natureza, teremos a imortalidade. Essa é a promessa da palavra de Deus. A nossa ressurreição pessoal e corpórea de cada um de nós. A crença na ressurreição pessoal, queridos, ressurreição pessoal de cada um, e corpórea, física, material, é fundamental para a nossa fé bíblica. Essa é uma doutrina central na Bíblia, desde o Velho Testamento. No dia em que Jesus voltar, essa transformação vai ser completa, total. É uma experiência verdadeiramente total. E ela vai culminar exatamente com a nossa ressurreição, de cada um de nós. Mas será uma ressurreição literal? Entre os crentes de Corinto havia muitas dúvidas, e por isso Paulo está endereçando 1 Coríntios 15, nesse trecho, exatamente a essas dúvidas acerca de ressurreição literal. Porque muita gente, esse troço não existe. Os coríntios eram gregos. Viviam na cultura grega e ressurreição na cultura grega simplesmente não existia. E dentro da igreja de Corinto, a nascente igreja de Corinto, havia dúvidas. Ora, será que só havia dúvidas na igreja de Corinto? Será que só havia dúvidas naquele tempo? Não, existem dúvidas até hoje. Paulo ensinou vigorosamente aos coríntios: se a nossa esperança está limitada a esta vida, então nós cristãos somos os mais dignos de compaixão. Versículo 19. A transformação tem início no presente, mas a conclusão vai ocorrer no dia do Senhor. Nesse dia, vamos carregar a imagem do homem celestial. Ou seja, a nossa renovação nos vai transformar em seres físicos, materiais, mas seres celestiais. O nosso destino é caminharmos e no dia da renovação sermos como Jesus. As boas novas de Jesus estão exatamente apoiadas na ressurreição de Cristo. Cristo é como se fosse o protótipo do que nós seremos. O corpo de Cristo ressurreto é o protótipo do que seremos quando da nossa ressurreição. Isso tem a ver com o centro daquilo que o Evangelho diz, boas novas. Cristo ressuscitou corporalmente da morte. A sua ressurreição demonstra definitivamente o poder total de Deus. E a ressurreição do Senhor e a nossa própria ressurreição são inseparavelmente ligadas. Ou seja, com a ressurreição de Cristo, Deus sinalizou o que vai fazer para cada um de nós. Ele é o protótipo.
Quando a gente duvida de qualquer uma dessas duas afirmações, ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição, nós estamos negando verdadeiramente o centro do Evangelho. O Evangelho simplesmente não é Evangelho se esse elemento chamado ressurreição for removido. Porque senão não há boas novas. Se Cristo não ressuscitou, então também nós não ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo foi a consumação da salvação de Deus. Sem isso, não haveria salvação para nenhum de nós. Uma pergunta que a gente pode se fazer: e esse novo corpo, afinal? Haverá um novo corpo? Os santos ressurretos, sim, terão novos corpos, gloriosos, completamente transformados, como Cristo teve o seu corpo transformado gloriosamente. Vamos especular um pouquinho como é que vai ser esse corpo. O Novo Testamento dá algumas dicas. Obviamente, Deus nos diz exatamente o que seremos. Mas nós temos algumas pistas. O nosso corpo terá carne e osso. Jesus ressurreto tinha carne e osso. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele tinha carne e tinha osso. Pode pegar aqui que você vai sentir, tem carne e tem osso. O nosso corpo novo terá carne e terá osso. O Jesus ressurreto era diferente, mas ele podia ser reconhecido. Lucas 24, 16. Os olhos deles estavam como que fechados para que não o reconhecessem. Lucas 24, 30, 31. Nós estamos pegando 3 versículos, do trecho dos discípulos que caminhavam para Emaús. Jesus se aproximou deles, conversava com eles, e os discípulos eram daqueles que estavam profundamente tristes, conversando entre si. Era esse que a gente esperava, que havia de remir o povo de Israel. E Jesus se aproximou deles, começou a conversar com eles. Eles não reconheceram a Jesus. E Jesus falava, e finalmente eles convidaram Jesus, quando a noite se pôs, que ele permanecesse com eles, se abrigassem na mesma estalagem, sei lá o quê. E ao partir o pão, agradecendo pelo alimento, os olhos deles se abriram. Lucas 24, 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. Ele o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ele era diferente. Podia não ser reconhecido, mas podia ser reconhecido quando quisesse. Terceiro, Jesus ressurreto podia mover-se entre os átomos do mundo físico. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Portas fechadas, surge Jesus e se coloca no meio deles, mas com carne e osso. João 20, 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Portanto, ele atravessava a parede, atravessava telhado, ele podia surgir do chão. Tinha carne e osso. Mas ele podia transpor os átomos do mundo físico. Aí estão algumas pistas do que seremos. Que barato, né, Zé? Ainda não sabemos o que exatamente seremos, mas seremos semelhantes a ele. As limitações da nossa natureza física desaparecerão. E considerando que agora somos perecíveis, um dia seremos imperecíveis. A força substituirá a fraqueza, a imortalidade terminará com a mortalidade. Alguns sinais sobre o que acontecerá.
Então vejam, queridos, ressurreição de Cristo, não há dúvida sobre isso. Mas nossa ressurreição também não há dúvida sobre isso. A Bíblia é muito clara a respeito disso. A ressurreição é a chave para a nossa compreensão, tanto do passado, aquilo que aconteceu no tempo de Jesus, como também é a porta para que a gente possa compreender o nosso futuro, e isso nos enche de esperança. O cristão é um ser de muita esperança. No ofício fúnebre do presbítero Oliveiros Valim, as pessoas estavam alegres. As pessoas estavam alegres. O cristão, quando se depara com a morte, fica alegre, porque ele se encontrou com o Senhor. Um peregrino que voltou para casa. A nossa vida terrena é uma peregrinação dolorosa. Para nós cristãos, cantamos, louvamos a Deus, pregações de esperança. Essa é a natureza do cristão verdadeiro. A morte veio ao mundo por meio do pecado. O pecado de Adão. O pecado do primeiro casal. Não vamos ficar só no Adão. Primeiro casal. A vida vem à humanidade por meio da ressurreição de Jesus. Portanto, a ressurreição de Jesus abre o futuro e descortina verdadeiramente o plano de Deus, o que vem pelo futuro. Paulo vislumbra exatamente a glória que está à frente, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória, a vitória de Deus, definitiva e absoluta. Paulo conclui, em vista da ressurreição futura, nós deveremos permanecer firme e não permitir que nenhuma coisa nos abale, visto que enxergamos além deste mundo e além da morte a realidade que os outros não podem ver. Então nós precisamos ouvir a voz de Paulo. E Paulo nos exorta exatamente a isto. 1 Coríntios 15, 58, o fim do texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O sermão do reverendo Fernando hoje falou exatamente disso. Eu estou realmente abundante no trabalho do Senhor. A minha vida representa realmente um semear contínuo. Eu estou entregando o melhor de mim, as minhas primícias ao trabalho de Deus. E essa é a exortação que Paulo dá. Queridos, nós teremos a vida eterna, a ressurreição, um novo corpo incorruptível. Isso nos será dado por toda a eternidade. Por que não entregarmos mais de nós neste fim de vida ou nesta peregrinação terrena que temos aqui? Tudo que nós fizemos é tão pouco perante aquilo que Deus nos promete. A ressurreição de Jesus deu sim aos discípulos a compreensão plena de quem era ele e do que ele veio fazer. Confirmou a vida, confirmou os feitos e os ensinamentos de Jesus. Revelou plenamente quem era ele. Deu significado à morte de Jesus. E finalmente, a ressurreição de Jesus é a promessa de Deus do que fará conosco. Ele vai fazer o mesmo em todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Afinal, o que a ressurreição significa para você? O que ela significa para você? Essa esperança, o que ela significa para nós? E ela faz alguma diferença para nós? Faz. Como é bom, né? A gente viver essa esperança e ter essa absoluta confiança do que nos espera na Jerusalém celestial. Nunca nenhum olho humano viu
aquilo que Deus tem preparado para nós. A vitória definitiva de Deus é a consumação efetiva da promessa de Deus e do plano de Deus, está exatamente na nossa ressurreição. O cristão espera no futuro, diferentemente de outras religiões. Não tememos a morte, cremos na ressurreição e cremos que Jesus vai voltar em espetacular magnificência, regenerará o universo e fará novas todas as coisas. E nós ressurretos, incorruptíveis e imortais, viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Alguém gostaria de... Pois não. Cadê o microfone? Está aqui. A nossa ressurreição e a das mulheres que foram lá. Para mim, eu não tinha só o Tomé. Todos eram Tomé. Todos. Tomé agora, era apenas o tipo, aí fala, mas agora está fácil para nós, já está explicado, está tudo mastigado. Por que muitos ainda continuam sendo Tomé ainda? Então, para mim, elas estavam até com medo de onde lá. Mas, para mim, todo mundo era Tomé naquela época, ninguém acreditou. Se fosse falar na população do mundo, 2/3 da população do mundo são Tomés, né? E eles estariam nas ruas cantando, glorificando. Eles estavam com medo também de levar tinta lá, como Jesus levou. Então, para mim, ninguém acreditou. Como também agora está fácil. Acreditou por quê? Ninguém acreditou, mas por que acreditaram depois? Porque ele apareceu. E para nós é porque nós temos uma convicção do Espírito Santo que realmente ninguém viu. Felizes aqueles que vão acreditar só pela palavra. Mas para mim, todo mundo lá era Tomé e ninguém entendeu nada que Jesus estava falando para eles. Isso aí que ficou meio marcado. Aquele povão que viu Jesus ao vivo e a cor, escutou, mas o ouvido estava fechado. Agora, Paulo falou que já era para aquela época lá que Jesus viria, já passou 2000 anos. O tempo já deu uma voada boa, hein? A barba tem que estar de molho. Para Deus, um milênio é como fração de segundo. Quer dizer. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Muita gente está esperando isso para que tenha mais uns 2000 anos, né? Por que houve 2000 anos? Por causa da longanimidade de Deus. Deus é paciente. Mas o que eu estava inculcado é que todo mundo naquela época não acreditou. E eu diria para você que ainda é verdade. Tá? Senão não ia nem 3 lá, ué. Foram ver um defunto. Isso. E os outros ficou lá. Se a gente sair, nós vamos levar a mesma tinta. Não estava nem pensando em ressurreição. Que se eles fossem ressurretos, vocês acreditassem nisso, vamos lá, você que me dá umas flechas aí que eu estou vazando. Isso aí, você tem toda a razão. É difícil esperar até... Você tem toda a razão. Toda a razão. O lado político. Sempre tem. Não, é que ele falou no início que todo mundo estava esperando um Lula, não é mesmo? Mas a própria Bíblia contesta, porque o seu santo não verá corrupção. Mas não podia faltar. Aproveita que você está com o microfone e faz a oração de encerramento. Magnífico, seu santo não verá corrupção. Não verá e não sentirá. E não será sujeito a. Tá bom. É verdade. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por esses momentos que temos na tua casa, no primeiro dia da semana, onde temos uma visão mais amplificada, mais ampliada a respeito da tua misericórdia e da tua graça para com todo aquele que crê em Jesus. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que tocou em nossos corações, porque pela tua misericórdia fomos por ele encontrados e podemos crer na ressurreição
na restauração, não só da nossa vida, mas do universo todo, que clama e anseia e ansia pela volta do Senhor. Ultimamente temos nos apercebido de tantas coisas, informações que circulam ao nosso redor o tempo todo, e isso só nos aguça o espírito e nos faz dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom domingo, vão em paz, e se Deus quiser, nos vemos à noite.